Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de saúde mental e sofrimento psíquico no isolamento, tá bom? Num primeiro momento eu queria falar um pouquinho sobre como é que era a nossa sociedade antes. Três características. Primeiro, a ideia do consumismo exacerbado, a ideia do narcisismo, quer dizer, cada vez mais as pessoas fechadas em si mesmas, fechadas nos seus próprios desejos, e a ideia também muito comum de que as pessoas sempre buscavam no externo os objetos da sua satisfação. Então a gente vivia toda uma correria frenética, sempre buscando algo, uma vida voltada para o trabalho, uma vida voltada para a correria, para conseguir coisas. E aí o que é que aconteceu, né? Com toda essa questão do isolamento, a gente teve de lidar cada vez mais conosco mesmos, com a nossa intimidade, com as nossas angústias, com, digamos assim, o mal-estar, o sofrimento, que é lidar com o tédio, lidar com os sofrimentos comuns do nosso dia a dia. E também com a angústia, com o mal-estar de lidar com as nossas ansiedades, com as nossas questões interiores, com nossos traumas, nossos problemas mal resolvidos, tudo isso que tem sido acumulado e tem sido colocado às vezes para debaixo do tapete, se tornou nesse momento de isolamento praticamente aí como se fosse uma bomba relógio que tem desenvolvido cada vez mais problemas de mal-estar, de angústia, de saúde mental aí nesses momentos de isolamento, né? Muitas pessoas que viviam uma vida procurando fugir externamente das suas angústias, das suas dores, acabaram que nesse momento não tiveram para onde fugir ou, pior, têm procurado fugas ainda mais adoecedoras, ainda mais complicadas, né? Se a nossa sociedade já vinha cada vez mais sendo caracterizado como uma sociedade de adoecimento psíquico, de problemas de saúde mental, problemas de ansiedade, problemas de depressão. A gente tinha aí toda essa ideia da depressão sendo considerada como o possível mal do século. Tudo isso vinha crescendo cada vez mais naturalmente. Com esse período de isolamento, com esse período de quarentena, infelizmente tudo isso só se ampliou, tudo isso só aumentou. Muitas pessoas falam, por exemplo, que a ideia de que essa quarentena, esse período de isolamento, ela funciona quase como se fosse uma lupa que faz com que cresçam, faz com que aumentem cada vez mais esses problemas de ansiedade, depressão, né? Então a gente vê aí algumas notícias modernas da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, alertando que o período pós-pandemia pode ser, obviamente é uma projeção, é um estudo, mas pode ser que seja um período de grande onda de adoecimento, de problemas de saúde mental cada vez mais graves. Tudo isso como decorrência do quê? De uma sociedade cada vez mais voltada para o superficial, para o externo, para o consumo, para o vazio, e cada vez mais com seres humanos perdidos de si mesmos, perdidos daquilo que pode promover saúde e equilíbrio nesse sentido de saúde mental, né? Então a gente vê nesses últimos dias, né, o que é que eu tenho acompanhado? Crescimento praticamente dobrado, casos de ansiedade, casos de depressão, a violência doméstica tem crescido cada vez mais, né? A gente já tinha visto nos últimos anos uma escalada cada vez maior da violência, que não é mais sinônimo apenas de uma violência, digamos ali, de classes mais baixas, mas uma violência que está cada vez mais espalhada, como discursos de ódio, como violência contra as minorias, violência contra as mulheres e agora também contra crianças. Então tudo isso cada vez mais tem crescido de uma maneira alarmante, de uma maneira preocupante, como um problema de saúde mental na nossa sociedade, principalmente com esse período de isolamento, com esse período de quarentena. Questões de abuso de alcoolismo, questões de abuso de drogas, de vícios, né? E também questões de suicídio, questões de ideação suicida, tentativas de suicídio. Tenho escutado vários relatos nesse sentido também, o que é, infelizmente, cada vez mais preocupante, né? Mas tudo isso seria um alerta para que a gente possa cada vez mais olhar para esse modelo civilizatório que a gente tem utilizado e nos perguntar se é isso realmente que leva a viver uma vida de qualidade, se são essas as escolhas, são esses os valores sociais que nós temos hoje, se são os melhores valores realmente para que a gente possa viver, para que a gente possa colocar a nossa vida em função do que tinha sido, do que vinha sendo colocado antes, né?
Sofrimento e angústia a gente sabe que está presente em vários autores como uma condição humana básica, ou seja, praticamente todo ser humano sofre. Em todas as épocas, em todas as culturas, você tem essa questão do sofrimento sendo colocada, sendo dados vários nomes, e aí na nossa sociedade moderna são dados os seus nomes, né? A gente tem os transtornos, a gente tem a ansiedade, a depressão, o bipolar e uma série de outros que vêm aí como formas de nomear esse sofrimento. Mas esse sofrimento, ele é básico do ser humano, tá bom? Agora, o que é que acontece na nossa sociedade? Cada vez mais essa vivência dessa superficialidade, dessa sociedade praticamente instrumental, maquinal, tecnicista, tem feito com que a gente tenha vivenciado cada vez mais o que? A dificuldade de simbolização, a dificuldade de falar sobre a nossa experiência interior, o que significa também uma dificuldade de ter contato, de viver, de ter essa experiência interior. Dificuldade de falar sobre afetos, dificuldade de falar sobre emoções, o que faz com que as pessoas também procurem cada vez mais uma fuga, né, nas aparências, uma fuga no parecer, uma fuga no ter, uma fuga no consumir, como uma forma praticamente assim de se sentirem existentes, se sentirem algo, né? E são problemas que têm se agravado cada vez mais nesse período atual, né? A gente vê uma coisa que tem preocupado bastante, eu tenho falado muito isso com os clientes e com as pessoas para quem eu posso alertar, a gente vê uma produtividade tóxica nesse período de quarentena, que é uma questão assim de as pessoas quererem cada vez mais produzir, fazer coisas, fazer produtos, lançar conteúdos, ganhar mais dinheiro, ganhar mais clientes, como se esse período de quarentena fosse um período em que nada estivesse acontecendo e a gente tivesse cada vez mais, digamos assim, expandir os negócios, né? Como se a gente não tivesse, às vezes, num estado de sofrimento, que às vezes exigisse justamente que a gente olhasse e cuidasse desse sofrimento antes de expandir essa energia, né? Mas tem acontecido isso. Então essa dificuldade do sujeito moderno de simbolizar, de ter contato com essa subjetividade, né? Ou falando num termo psicanalítico, a dificuldade de sublimação, a dificuldade de transformar essas pulsões, esses impulsos internos em objetos que sejam culturalmente reconhecíveis, em significados que sejam culturalmente partilháveis, a gente tem cada vez mais o que? A transformação desse sofrimento em angústia, em sintomas, em mal-estares, em discursos de ódio, em discursos e ações, muitas vezes de violência, em uma sociedade que está cada vez mais se desestruturando e caminhando para uma barbárie, uma violência social cada vez mais sem sentido, né? Drogas, alcoolismo, promiscuidade, sexualidade no sentido aí exacerbado, no sentido consumista, dessa relação adoecida também com a sexualidade, tratando o outro como objeto, tratando a si mesmo como está, né? Então essa dificuldade de sublimação, essa dificuldade de simbolização, de contato com essa experiência subjetiva, tem agravado e está também, digamos assim, totalmente vinculada a todos esses problemas de saúde mental, né? E aí qual é o nosso convite aqui? É que justamente a gente possa se dar conta de como é que estão esses processos na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações mais próximas, relações de amizade, para que a gente possa cuidar, principalmente daqueles que estão mais próximos de nós, e para que a gente possa cuidar também da gente mesmo, das pessoas que estão em volta, para que a gente possa desenvolver um pouco mais de empatia, né? Uma das características que fez o ser humano sobreviver, né, é justamente a ideia de que o ser humano ele existe, ele coexiste num grupo. Então, um tipo de existência voltada somente para o indivíduo, que é característico de um animal como um tigre ou um crocodilo, por exemplo, guardadas as proporções, que é claro que eles têm suas trocas sociais também, mas, por exemplo, quando você pega um animal como um tigre, né, ele tem dentes fortes, ele tem a capacidade de autossobrevivência, de autopreservação, que o ser humano não tem, que alguns mamíferos superiores não têm. O que é que nós temos como diferencial evolutivo que fez e que faz a gente sobreviver é justamente a vivência numa coletividade, uma vivência num grupo, né, ainda que essa forma de grupo mude ao longo das várias organizações culturais. E também a nossa habilidade de lidar com instrumentos que, por exemplo, fez o ser humano desenvolver desde o machado, a pá e todos os outros instrumentos, o automóvel, o avião, mas esses instrumentos eles são internalizados também como símbolos, como ideias, como
pensamentos, como formas de lidar com a nossa vida interior e exterior, né? E quando isso se perde, vai se perdendo também o nosso processo de humanização, né? Então a gente tem seres humanos objetos, seres humanos que são outdoors de grandes marcas, seres humanos que são cada vez mais esvaziados dessa vivência, dessa subjetividade, dessa interioridade devido aos valores da sociedade a nós contemporânea. Quais são as lições, pessoal, desse período de quarentena que eu queria marcar aqui no nosso vídeo de hoje, né? Primeiro lugar, que a quarentena ela traz todo um questionamento aí do debate sobre ciência, arte, religião, e a gente tem nesse primeiro momento uma grande vitória da ciência, né? Ou se não uma vitória, pelo menos uma conscientização do quanto que ela é importante para nós, né? Por exemplo, uma frase que eu ouvi esses dias e que eu queria trazer aqui é: para as pessoas que queriam um mundo sem vacinas, nós estamos vendo aí como é que é um mundo apenas sem uma vacina, né? Quer dizer, no século XVIII, XIX, quando escreviam Nietzsche, quando escrevia Schopenhauer, o ser humano vivia em média 35 anos, 40 anos, já era considerado um idoso, né? Se hoje a gente tem essa grande expansão da nossa possibilidade de vida, é devido à ciência. E hoje a gente está aí de novo confrontando uma pandemia mundial, que a ciência novamente se torna, digamos assim, a fonte de investimentos, a possibilidade de saída para a humanidade, né? Uma outra segunda reflexão que eu quero trazer é que o isolamento não é forma de tratamento, nem humano nem desumano, né? Então a gente tem que refletir sobre os nossos modos, por exemplo, de produção em relação aos animais, aos seres sencientes. O modo de, por exemplo, a gente se divertir, a gente associar ao lazer a ideia de ter ali um animal preso de alguma forma, né, uma vida inteira. Tratar outros seres humanos com essa questão do isolamento, por exemplo. Será que o isolamento que vocês estão vivenciando, vocês acham que ele é capaz de reabilitar uma pessoa para alguma coisa nessa vida, né? Será que isso é uma forma de lidar com as pessoas que por exemplo, tem a questão da saúde mental, a questão da desinstitucionalização, da quebra desse paradigma da hospitalização, né, da internação? Será que isso é forma da gente promover saúde mental para as pessoas? Tudo isso são questionamentos que a gente tem que trazer para o nosso debate do modelo de sociedade que nós queremos. Será que isolar as crianças numa sala é forma de educar? Tudo isso são ideias, são debates que a gente tem que trazer aí à tona, né? Uma terceira ideia, uma terceira lição desse período de quarentena é a gente refletir, justamente, falando de toda aquela dificuldade do ser humano moderno, de simbolização, é a necessidade da gente simbolizar a vida, necessidade da gente ter mais significados para a nossa vida, necessidade da gente ter contato com uma vida interior, muito mais do que só essa vida voltada para o externo, voltada para o consumo, voltada para os objetos, como se esses objetos fossem nos preencher de vida, enquanto que a gente está vendo aí que não, né? Muitas pessoas estão aí nos seus isolamentos cheias de objetos de consumo, mas infelizmente adoecendo cada vez mais, né? Uma outra lição para mim fundamental desse isolamento, né, que muitas vezes a gente percebe, digamos assim, quais são as coisas que verdadeiramente são importantes na nossa vida, quais são as coisas que a gente verdadeiramente necessita. Quer dizer, será que a gente precisa de tantas horas de trabalho? Será que a gente precisa de tantos objetos de consumo, de tanta correria, né? Ou será que não? Então, uma reflexão importante nesse sentido é a gente ver como a gente, na verdade, precisaria talvez trabalhar menos e como a gente precisa muito mais para a gente conseguir sobreviver a esse isolamento e também para a gente conseguir ter uma qualidade de vida, a importância, por exemplo, da arte, a importância da cultura, dos filmes, da música, da leitura, da literatura, da humanidade, da poesia, da filosofia, e também a importância das nossas relações, né? Boas ou más, algumas pioraram, outras melhoraram, mas o que seria de nós se a gente não tivesse relacionamentos? O que seria de nós se a gente não tivesse outras pessoas falando, seja através do YouTube que você está aí me ouvindo, seja através dos podcasts, ou através da conversa mesmo no WhatsApp com os amigos, os colegas de colégio, de faculdade, de condomínio, os familiares. Mas enfim, a ideia é que por mais que mudem essas formas de relacionar, o relacionamento se mostra como cada vez mais fundamental
para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, não é verdade? E isso me leva a uma outra lição que é muito importante a gente apontar aqui, que é a necessidade da gente repactuar, da gente reorganizar os nossos acordos de relacionamentos. E isso significa o quê? Menos produtividade tóxica, né? Menos essa coisa dessa loucura de estar toda hora fazendo algo útil, criando produtos, fazendo um marketing, fazendo o seu negócio online crescer e esse tipo de coisa. E muito mais o foco no quê? Na aceitação dos nossos próprios limites, dos limites dos nossos familiares, na paciência em relação aos nossos relacionamentos mais próximos, no diálogo em relação, principalmente na questão da gente aprender a ouvir, aprender a respeitar o espaço do outro, aprender a ter a ética naquilo que a gente vai fazer, se perguntar se aquilo que a gente está fazendo beneficia os outros seres ou se traz malefícios, né? Na aceitação, quer dizer, uma série de questionamentos sobre a questão da ética, sobre a questão dos nossos relacionamentos, como se relacionar melhor, como viver uma vida que faça sentido e que seja benéfica para todos, né? Com menos foco no exterior e com mais foco nessa vivência interior desses nossos afetos. Então, impor menos e aprender cada vez mais a acolher mais, a ouvir mais, né? Então, que tudo isso possam ser reflexões para esse nosso período aí, né, de quarentena, e para que a gente possa sair de toda essa situação com um pouco mais de saúde mental em relação aos nossos relacionamentos também, né? E fica aqui o meu desejo de que a gente possa usar essa crise, esse momento, como também uma oportunidade para a gente repensar os valores, para a gente repensar os paradigmas, quais são os pilares que a gente está baseando as nossas vidas, quais são os pilares que a gente está baseando a nossa sociedade. Fica o convite para que a gente possa cada um refletir conosco os mesmos, como é que a gente está fazendo isso, e também com o nosso mundo externo, né? Quando eu direciono a minha vida para aquilo que eu acredito, para a arte, para a cultura, para o desenvolvimento interior, para a espiritualidade, para o autoconhecimento, eu também estou fazendo com que mais pessoas vejam a importância disso, né? E ainda que tudo isso tenha crescido, é importante a gente observar como é que a gente pode viver uma vida mais real, uma vida mais saudável, uma vida com mais sentido e significado para cada um de nós. Ao fazer isso, ao buscar o nosso autoconhecimento, ao buscar o nosso autodesenvolvimento, o cultivo da nossa alma, o cultivo da nossa interioridade, a gente está promovendo saúde mental para a gente, em primeiro lugar, e a gente está também, digamos assim, né, estimulando outras pessoas a viverem uma vida com mais sentido e com mais significado para elas, né? Que a gente possa pressionar menos, cobrar menos das pessoas, né? Que como se só tivesse um modelo de viver, né? Aquelas perguntas que a gente tem nos meios sociais, né? Vai casar quanto? Ou separou por quê? Ou quantos filhos? Quando é que vem o segundo filho? Quando é que vem o terceiro filho, né? Já se formou? Já fez mestrado? Quer dizer, todas essas perguntas que a gente vivencia, às vezes, nesse ambiente social, de máscaras, às vezes de falsidades, de cobranças, elas não fazem nenhum sentido, né? Que a gente possa viver mais o como é que você tá, o que é que eu posso fazer por você, o que é que você gostaria de estar vivendo hoje, como é que estão as coisas, né? Então que a gente possa ter mais um contato mais humano realmente com as pessoas, um contato menos superficial, menos egóico, né? E para isso, para que a gente possa vencer esse contato egóico, narcisista com o externo, a gente tem que observar isso internamente. Nossos narcisismos, nossas questões, claro, isso é uma dificuldade a todos, até porque está presente em todos. Eu mesmo que estou dizendo isso aqui, tenho que observar isso em mim, porque também está presente em mim. Mas ao reconhecer esses mecanismos, esses adoecimentos, esses preconceitos que a gente carrega internamente, isso é uma chance para que a gente possa basear as nossas relações em acordos mais saudáveis, para que a gente possa ter mais consciência daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vida mais significativa, uma vida mais amorosa, uma vida mais afetuosa, uma vida voltada para o interno, voltada para o conhecimento, para o desenvolvimento de si, e não para o externo, para a conquista, para a expansão, às vezes uma expansão que acontece no externo sem um lastro, sem um verdadeiro significado, uma verdadeira vivência que seja significativa no interno, né? E cada pessoa, na verdade, vai falar sobre isso de uma forma, né? De repente, crescer internamente para uma pessoa pode ser através de um caminho de autoconhecimento como a música. Crescer internamente para outra pessoa pode ser através da espiritualidade. Crescer internamente para outra pessoa pode ser através da leitura, da ciência, da religiosidade,
ou até mesmo, por exemplo, da meditação, né, de uma prática específica, do desenho, enfim, tem uma série de formas de a gente viver isso. Que a gente possa reconhecer que isso são formas válidas na gente e no outro, e para que a gente possa viver uma vida com mais saúde, com mais equilíbrio, com mais qualidade de vida, buscando a paz e o equilíbrio, e não buscando a euforia, buscando o consumismo, buscando às vezes o parecer muito mais do que o ser, buscando produzir toda hora alguma coisa, sermos máquinas de produtividade o tempo todo, né? Então que a gente possa aprender a se acolher mais, que a gente possa aprender a ser mais humanos conosco mesmo, com o que estão à nossa volta, e quando a gente sair desse isolamento, que a gente também possa ser assim com as outras pessoas, com as nossas relações sociais, com as nossas relações de trabalho e também com o nosso planeta, né? Com os animais, com os vegetais, com as florestas, com as populações indígenas, com as minorias, que a gente possa criar um modelo de sociedade que seja saudável e benéfico a todos, né? Porque esse modelo que tem sido apresentado, esse modelo de exclusão, esse modelo de proteger uns e que se virem os outros, visivelmente, claramente, só tem gerado mais destruição e não está funcionando. Então que a gente possa observar tudo isso e procurar um modelo mais democrático, um modelo mais inclusivo, um modelo mais humano, tanto para a nossa política como também para as nossas relações do dia a dia, que também são questões políticas, são questões éticas, né? São questões de lida ali no nosso dia a dia com aqueles que chegam até nós, tá bom? Ficam essas reflexões sobre sofrimento, saúde mental, esse período de isolamento. Fica a minha torcida e o meu desejo que nós possamos procurar formas de se cuidar. E sempre lembrando, se você puder, fique em casa o máximo de tempo que você puder. Claro, eu sei que muitas pessoas estão às vezes precisando sair para garantir sua sobrevivência, não é disso que a gente está falando, mas é quem puder ficar em casa, né? Para não sobrecarregar os nossos sistemas de saúde que já estão sobrecarregados, para não levar o adoecimento para outras pessoas, para idosos, para pessoas vulneráveis, que às vezes acabam sofrendo aí pela falta de empatia, pela falta de humanidade de muitas pessoas que negam a gravidade da situação que nós estamos vivendo. É uma pena, mas que a gente possa sair disso tudo mais humanos, que a gente possa ter consciência e desenvolver uma nova ética de cuidado para a nossa humanidade, para os nossos próximos, para o nosso planeta. Acredito que só assim, na verdade, isso é uma chance, né? Eu não sei se de fato a humanidade vai melhorar depois disso tudo, mas tudo isso é uma chance para que a gente possa viver uma vida um pouquinho mais melhor, um pouquinho, perdão, o erro, um pouquinho melhor, um pouquinho mais humana, um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais inclusiva para todos, um pouquinho mais capaz de gerar benefício para todos em nossa volta, para que a gente viva com mais equilíbrio também, né? Os desequilíbrios na nossa sociedade são graves, são profundos, têm ficado cada vez mais graves nesse período também. Então é importante a gente observar tudo isso, que a situação, do modo como está ficando insustentável, né? Então que a gente possa criar uma sociedade, essa bandeira da sustentabilidade, essa bandeira do equilíbrio ecológico, do equilíbrio social, é uma bandeira que tem que ser observada com muito carinho por todos nós. Mas tudo isso tem que ser falado de uma forma também que faça sentido, sem impor ideias, sem dizer pro outro como é que tem que ser, sem ser algo assim violento, né? Sempre preservando, se possível, dentro do possível, o diálogo. Porque sem o diálogo a gente não vai sair disso, a gente vai entrar num buraco cada vez mais profundo, né? Fica a minha torcida pela humanidade, fica a minha torcida pela nossa saúde mental. E se você e os seus familiares estiverem precisando, busque profissionais. Hoje aí tem várias formas de terapias em grupo, de terapias individuais, também nesse formato online. Nós também estamos oferecendo o nosso serviço nesse formato online. Então basta você entrar em contato através ou do meu e-mail, ou do meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui o contato na descrição do vídeo. E eu vou deixar também a descrição de uma série de outros vídeos, playlists, para que você possa, se for do seu interesse, ocupar o seu tempo com vídeos, com palestras, com meditações, com reflexões, para engrandecer, para enriquecer aí o seu dia a dia durante esse período de isolamento e durante depois também, quando for do seu interesse. Né? Fica aí o convite que você acompanhe nosso projeto de realização humana, acompanhe nosso canal no YouTube. Então, é por aí. Curta, comente, compartilhe. Se você tiver dúvidas, comentários, eu peço que você deixe para que a gente possa continuar esse debate.
E eu também vou deixar alguns textos que eu tenho escrito nesse período para que a gente possa continuar esse debate também nesse outro formato. Vou deixar algumas referências aí na descrição do vídeo. Grande abraço a todos e todas. Quando for necessário, quando tiver conteúdo, a gente vai publicando mais coisas aí para continuar a nossa discussão, o nosso debate. Grande abraço e até a próxima.